Um português, um croata e um suíço entram à conversa num café em ambiente claramente conspiracional. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o João Relich Macedo, pastor adventista na Croácia. Estou aqui com Samuel Cunha, pastor adventista na Suíça. Olá, Samuel. Olá, Joca, e olá a todos que nos estão a ouvir. E estou aqui com o Roberto Marques, pastor adventista em Portugal. Olá, Roberto. Olá, Joca. Olá, Samuel. Olá a todos que nos estão a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Confé com Leite. E hoje é um episódio especial porque é o primeiro episódio de uma nova série, a série Conspirações do Sétimo Dia, em que nós vamos tentar falar um bocadinho sobre teorias da conspiração, sobretudo aquelas que normalmente encontramos no seio das nossas igrejas, e claro está, esperamos que vocês gostem desta série também. Mas isto significa que vamos ter o regresso de uma rubrica que tivemos numa série anterior, e essa é a rubrica Era um Confé, por favor. Ora bem, nesta primeira rubrica Era um Confé, por favor, da série Conspirações do Sétimo Dia, nós temos uma pergunta que normalmente muita gente coloca, e eu gostava de colocá-la também aqui com os meus amigos e ver a opinião deles acerca disto. E a pergunta é a seguinte: os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia são jesuítas? Sim ou não? Roberto, queres confessar? Eu para já ainda não sou líder da igreja, acho eu. Só das igrejas locais. E acho que nunca vou ser muito mais do que isso. Mas não sei se vou desiludir algumas pessoas, mas acredito que não. Acho que por vezes é mais fácil explicar certas coisas ou certas decisões que são tomadas por dirigentes da igreja, não é? Por líderes de igreja, administradores, seja a nível uniões, divisões e por aí fora. Acho que é muito mais fácil explicar, às vezes pode ser um bocado de incompetência, às vezes pode ser também um bocado personalidade, porque veem as coisas de determinada maneira e por isso tomam certas decisões, mas acho que não faz muito sentido, não é? Tipo, eu compreendo que às vezes a tentação de tentar descortinar um grupo de pessoas com más intenções a tentar manipular a Igreja Adventista, mas eu vou ser muito sincero naquilo que eu digo. A nossa igreja não tem um impacto assim tão grande na esfera mundial como nós gostaríamos de ter. Eu sei que muitas das vezes nós falamos dos 20 milhões ou dos 24, agora já não tenho a certeza qual é o valor oficial de membros de igreja, mas isso é uma gota quando comparados com os grandes grupos religiosos deste mundo, não é? Quando nós comparamos com religiões que passam os bilhões, ou 1 bilhão e 500 mil, se não me engano, para o cristianismo em geral, sem falar no resto das religiões do mundo. Por isso eu não vejo muito interesse de qualquer organização com objetivos menos nobres de querer infiltrar a nossa igreja, sinceramente. Acho que não temos grande poder nas coisas deste mundo e, por um lado, até acho que é positivo. Por isso eu não vejo qual é que seria o interesse deles de gastarem tantos recursos humanos e financeiros para infiltrar uma organização, porque eu já estou a sorrir, porque eu já ouvi pessoas a dizer que desde a altura da faculdade que este possível jesuíta tinha sido já infiltrado como um agente Recrutado. duplo. Não faz qualquer sentido, não faz qualquer sentido. Mesmo até eu cheguei a ouvir algumas pessoas a dizer que, por exemplo, Ted Wilson, o presidente atual da Conferência Geral, seria jesuíta, que é, para mim, independentemente se gostamos ou não do seu estilo de liderança, não é? É qualquer coisa de alucinante para mim imaginar que isso seria possível. Não há qualquer prova, não há qualquer evidência. A minha resposta é não. Para Para mim, para mim desilusão, se isto, calhar, de alguns, a minha resposta é não. isto para mim soa-me claramente a desculpa por parte do Roberto. Samuel, achas que o Eu Roberto agora é avisava jesuíta? que fui estudar numa escola de Opus Dei e agora deitava abaixo a minha credibilidade no meio adventista. Não acho que ele seja jesuíta, acho que ele é muito inocente. Não consegue perceber como é que as coisas são. Bom, É uma ovelha que anda para aqui. Diz-se pastor, mas é uma ovelha como os outros. exato.
Eu, como é óbvio, até pela maneira jocosa como estou a falar do tema, não acredito que os jesuítas estão na nossa liderança, pelas mesmas razões que o Roberto propõe, mas eu gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes que jesuíta não se faz da mesma forma que sócio do Boa Vista. Ou seja, não se paga cotas e tem-se o cartão. Para uma pessoa se tornar jesuíta implica estudos, ok? Normalmente 9 anos, pelo que eu estive a ver aqui rapidamente na internet, estudos de teologia e de filosofia. Isso significa que se um líder da Igreja Mundial E há um processo quisesse... de seleção também. Exatamente. Ou seja, com tudo que implica, não é? Entrar numa ordem religiosa católica. E que implicava que se alguém da nossa liderança quisesse, quer dizer, tinha que estudar em Andrews, Colonge, Newbold, seja o que for, fazer licenciatura e mestrado, e ainda tinha que ir para uma universidade católica fazer o percurso para poder se tornar jesuíta e para assim poder estar infiltrado. Epá, é muito giro, seria um enredo fantástico para um filme de ação, mas não parece toda uma coisa execuível. Agora, eu gostava de aproveitar a coisa para dizer que Satanás não precisa de meter jesuítas dentro da Igreja Adventista. Ele só precisa de ganhar o coração de um bom adventista. E em qualquer esfera, Hum, não precisa ser dos líderes, não precisa ser dos pastores, basta ser dos membros. Por isso, não façam do inimigo de alguém com pouca inteligência e que precisa a todo custo das nossas estruturas para poder fazer o mal. Satanás faz o mal se conseguir tocar o nosso coração e se nós lhe dermos espaço para isso. Não é preciso haver jesuítas para existir problemas. Às vezes há apenas corações que não estão totalmente dados a Jesus e que não estão convertidos. E é daí que vêm os problemas. É menos hum, espetacular, mas não é menos simples. Bem, eu gostava de acrescentar também que, para mim, eu acho que muita desta ideia, bem, para começar, eu creio que todos nós já ouvimos esta teoria, não é? Ou fomos acusados. Ou fomos acusados. E eu acho que Caminhante tem muito a perfeito para sair ver. do armário. Isto agora é muito suspeito, não é? Nós dizemos que não existe, que é, de Exatamente, certa forma exatamente. estamos a esconder qualquer Sim, coisa, não sim. é? Especialmente eu, não é? Já neste podcast fui acusado várias vezes de ser pastor da Igreja Católica, por isso, Não, mas não era claramente. Ai, a Igreja Católica é a tua, é a Eu não, Joca É, Church. eu não Joca fazia ideia Church. que a Joca Church era uma igreja católica, mas bom, Fazes uma Agora já brincadeira. sabes. sempre achei que tu eras mais pastel de nata que jesuíta também. Mas Eu estava a dizer na brincadeira, afinal temos aqui um furo jornalístico impensável. Sim, exatamente. O E, Joca, o e- Joca é o Papa Negro. e- pronto, portanto, queridos ouvintes, ficaram aqui a conhecer a verdade toda em relação a este assunto, não é? Mas só para terminar o pensamento, eu acho que muitas vezes é uma ideia que surge normalmente associada a debates teológicos barra ideológicos para deitar abaixo a pessoa ou com quem se está a debater ou que propôs a ideia contra a qual nós estamos, não é? Acaba por a mim, pelo menos, parece que muitas vezes essa é a origem. E no fundo é mais um assassinato de caráter do que necessariamente alguma coisa com substância. E para mim, qualquer coisa que não tenha substância e que seja mais relacionada com assassinato de caráter, acho que não faz sentido ser usada, não é? Portanto, para mim, vem um bocadinho como resposta, acho eu, a determinados debates, a determinadas ideias e é uma forma fácil de conseguirmos resolver a questão, não é? Tal como no passado às vezes era fácil citarmos Ellen White para, para resolver uma questão teológica, agora é fácil dizermos que alguém é jesuíta para dizer que o ponto de vista que a pessoa está a defender não é o correto, não é? Bem, este então é o nosso Era um Confé, por favor, de hoje e vamos passar agora à moagem do grão. o conspiracionismo existe há vários séculos, como vou demonstrar um pouco nesta introdução, mas é verdade que tem-se democratizado cada vez mais, sobretudo durante a crise da Covid-19, sendo inegavelmente alimentado pelas diferentes redes sociais. São mecanismos que estão apenas importados com o número de likes, de partilhas, e nós, como toda a gente sabe, não estão assim muito comprometidos com a veracidade dos factos. O problema acaba por não ser o fenómeno que acabamos de descrever em si, pois existem outras coisas desagradáveis que não têm orientação para a gente discutir aqui. Mas é claro que quando o conspiracionismo toma contornos religiosos,
torna-se automaticamente um campo de interesse aqui para a equipa do Café com Leite. E a realidade é que acreditamos que dentro da nossa igreja temos tendências conspiracionistas. Rapidamente, juntando um estilo sóbrio, um PowerPoint cheio de citações e uma capacidade média de argumentação, e estão feitas as delícias dos algoritmos sociais, mas também, e infelizmente digo eu, as delícias de determinados setores da nossa igreja, onde se encontram pessoas. Dentro das mais popularizadas, encontra-se a ideia de que existe neste mundo sociedades secretas encabeçadas pelos chamados Illuminati, que têm por objetivo instaurar uma nova ordem mundial, satanista, entende-se, um governo mundial, de forma a perseguir os verdadeiros cristãos. Segundo esta teoria, os tentáculos desta pseudo-organização estariam infiltrados em inúmeras instâncias, quem sabe mesmo dentro da Igreja Adventista, como a gente viu na pergunta que nos foi endereçada no Eram com Fé, por favor. Mas quem é que inventou este tipo de teorias religiosas? Os relatos históricos apontam-nos para um abade católico francês chamado Agostinho Barruel. No rescaldo da Revolução Francesa, evento que nós estrangeiros temos a tendência de ver como algo negativo, mas quem habitou em França e se interessou minimamente pelo tema, como eu, como Roberto, descobre que esta trouxe cá coisas mais positivas do que negativas. A Igreja Católica tinha passado pela maior derrota e humilhação desde a sua criação, e a opinião pública não nutria um especial sentimento de compaixão pelas dificuldades da instituição milenar. E é assim que, neste contexto, que Barruel vai escrever a sua obra mais célebre, um livro chamado Memórias para servir à história do jacobinismo, provas de uma conspiração contra todas as religiões e todos os governos da Europa, que existe nas reuniões dos maçons, Illuminati e outras sociedades secretas. Um título bastante grande. Nesta obra, Barruel explica que o forte ataque feito pelos revolucionários ao trono e ao altar, ele vai usar sempre esta expressão trono e altar para falar da monarquia e da Igreja Católica, seria apenas a fase visível de uma conspiração profunda e guiada por uma decadente ordem religiosa, na época, chamada Illuminati. Segundo ele, estes seriam os verdadeiros responsáveis do movimento anticlerical presente na Revolução, e os católicos, em geral, seriam as vítimas de uma conspiração que lhes foi feita para retirá-los do seu justo lugar. Ligados a este complô estariam os maçons, mas adivinhe-se, os protestantes também, e os judeus, todos comprometidos secretamente em ferir a Igreja Católica. Historicamente sabemos que estas teorias não passam de teorias e de um movimento de propaganda, encabeçado pelo Barruel, que visava limpar a imagem da Igreja. A Revolução Francesa foi sobretudo potenciada pela burguesia, que era asfixiada pela nobreza e pelo clero, mas, graças à obra do Barruel, acabou-se por marcar a história, deixando assim as bases da teoria do complô religioso ocidental, que hoje vemos em inúmeros contextos. É por estas razões que a mim parece-me sempre um pouco bastante estranho quando vejo adventistas ou colegas de profissão ou pessoas que fazem vídeos na internet a darem tanto crédito a uma estrutura de pensamento que na verdade tem uma origem católica e tinha como objetivo propagandear a inocência da Igreja medieval e advogar a sua justa vitimização. Após esta introdução, eu tenho algumas perguntas para endereçar aqui aos meus colegas e para que nós possamos falar um pouco sobre este tema, ok? E a minha primeira pergunta seria: quais foram as teorias de complô ou os conspiracionismos mais estranhos que vocês ouviram até hoje nas vossas igrejas? Estou a falar, não é? Nos vossos membros, nas pessoas que estão à vossa volta, os vossos amigos. Estamos a falar de conspiracionismo do sétimo dia. Por isso, quais são as coisas mais estranhas que vocês ouviram até hoje? Eu, por acaso, até vou partilhar uma primeira vez que eu entrei em contacto com uma teoria de conspiração na Igreja Adventista, se calhar vou buscar alguns. Eu devia ser adolescente, quando andavam a passar umas famosas cassetes de um senhor da África do Sul, chamado Walter Waite, em que havia uma história de um Papa Negro, ali alguns, que agora descobri que é o Joker, não é? Andei tantos anos com esta dúvida na mente. Mas, para ser sincero, eu na altura ainda não tinha assim propriamente grande interesse em ser pastor. Gostava de ler a Bíblia, gostava de ir à igreja, mas o meu interesse era, não é bem superficial, mas pronto, não era assim uma coisa que pensava fazer, levar muito a fundo. E uma das coisas que eu sempre achei esquisito na apresentação que era feita e depois nas conversas que havia paralelas, porque os jovens depois, pronto, não é? Tudo o que é novidade, tudo o que é bombástico causa sempre discussões, não é? E
E uma das coisas que sempre na altura me referiava de entrar muito nessa teoria, ou noutras, não é? Não era a única, era o facto de que achava aquilo demasiado complicado quando havia explicações mais simples para explicar os factos ou as evidências que eram apresentadas. Hum, Em relação a outra a mim faz-me sorrir, não é? Porque acho engraçada a forma como é apresentado, foi de uma irmã de igreja, já com uma certa idade, que quando confrontada com determinados achados arqueológicos, da forma como às vezes os arqueólogos e os outros especialistas apresentam certos elementos que, sobretudo a nível das datações e tudo mais, teve uma explicação muito simples, mas claro que toca um bocado com esta noção de teorias da conspiração, porque ela afirmava que se realmente os arqueólogos achavam esses elementos, não é? Vasos de argila, moedas, armas, armaduras, sementes, restos de ossos, tudo o que nós podemos imaginar como achados arqueológicos, que se realmente os arqueólogos achavam essas coisas, que era certamente Satanás que os ia enterrar para posteriormente eles irem descobrir esses achados. O que eu acho muito, muito pouco plausível, não é? Muito pouco plausível. E acho que é interessante porque lá está, nós muitas das vezes achamos que há só um tipo de teoria da conspiração, mas já percebemos rapidamente que podem haver vários tipos de teorias da conspiração que fazem parte um bocado do imaginário adventista em algumas igrejas. claro. Obrigado, Roberto. Joca, e tu, qual foi a coisa assim mais, Bem, mais surpresa para ti? eu só quero dizer que o meu avô, que era pastor, ele também, durante anos, por aquilo que o meu pai me conta, ele durante anos não acreditava que os dinossauros tivessem existido e achava que os registros fósseis eram todos inventados. Por acaso, eu estava presente, era criança, né, não percebi o significado disso, mas depois, mais tarde, cheguei a perceber. Estava presente no dia em que fomos, creio que à Quinta do Galinha, perto de Fátima, onde, onde existem umas pegadas de dinossauro, e foi aí que ele disse: não, não, eles tiveram que existir. Portanto, ele viu, se calhar foi enganado também por Satanás que colocou as pegadas na pedra, mas, mas quando ele viu as pegadas, achou que realmente não podia ser de outra forma. Estou a imaginar a agenda Ahm, de Satanás, tipo, para a semana, tipo, ir enterrar uma cena ali no Médio Oriente, fazer umas pegadas no sítio. Mas eu claramente ele tem uma como agenda muito preenchida. Tem, mas eu pensava que era com outras coisas. E como é lógico, eu com a minha formação curta e não completa em história, tenho outra perspectiva em relação a esses, aos achados arqueológicos, não é? Agora, para mim, a teoria mais estranha, que eu ouvi era a teoria dos reis de Apocalipse. E atenção que estou a falar de uma teoria que houve vários colegas nossos, na altura não eram colegas, mas pastores, que defendiam esta teoria de forma bastante acérrima, não é? E basicamente é baseada num versículo que fala sobre sete reis, cinco dos quais já foram, um que é e outro que há de vir, mas que era dos primeiros cinco. E a teoria que na altura se propagou era que estava a falar dos cinco papas desde que o Vaticano passou a ser país. Uhum. Portanto, cinco papas, o quinto era o João Paulo II, o sexto, que era o que estava, não é? Era O Ratzinger. o Ratzinger, o Bento Bento XVI, XVI. e a teoria era que, portanto, quando o Ratzinger morresse, que o João Paulo II ia regressar de uma forma especial, não é? E então, finalmente, tornar-se a besta, não é? Digamos assim, a besta do Apocalipse. E como é lógico, passado 20 e qualquer coisa anos, nós vemos que ele não voltou. E acho que seria difícil. Podemos talvez fazer umas equações em termos de popularidade entre o João Paulo II e o Papa Francisco, mas seria difícil achar que, mesmo do ponto de vista teológico, que eles estejam minimamente próximos um do outro, não é? E, portanto, é interessante sempre. Acho que nós somos um povo que tem, tem uma certa tendência a teorias da conspiração, e há muitas outras interessantes que eu vi ao longo da vida, mas esta para mim ficou marcada de uma forma especial.
E posso já adiantar para os nossos ouvintes que vamos ter um episódio em que vamos falar só desta conspiração em relação aos reis. Obrigado, Joca. Do meu lado, a mais engraçada que eu vi foi aquilo que eu chamo conspiracionismo musical. A ideia que me foi apresentada seria que, e músicos que estão-nos a ouvir, preparem-se, que as músicas que eram escritas para Deus tinham que terminar sempre a subir e as que eram dedicadas a Satanás eram a descer. E Mas eu não percebo, isso tem toda a lógica. A Sim, tem, Bíblia, também não sempre que percebo. vamos para Jerusalém, é sempre a subir. Tipo, estamos de acordo. Depois, depois pronto, perante a minha admiração, foi-me explicado que era outra coisa, que não era exatamente isso, que era, por exemplo, se a última palavra for glória e a música descer, tipo, é um contraste, isso não é bom. Tem que subir. E pronto, e como acho que é interessante como as pessoas podem ser criativas na criação de determinadas coisas e depois também é interessante como as pessoas são crédulas, não é? Acreditam nessas coisas. Vamos avançar para a nossa próxima pergunta. Já ouvimos um pouco da nossa experiência com o conspiracionismo. Agora tinha uma pergunta um pouco mais virada para a nossa igreja especificamente. Nós temos uma igreja que tem uma cosmovisão profética muito específica, temos mesmo uma escatologia que está muito ligada à escritura do Grande Conflito. E eu queria vos perguntar se vocês acham que estas características que a nossa dominação tem podem justificar, de uma certa forma, o amor fácil que os adventistas têm pelas teorias de complô. Ou então, não tem nada a ver com isso, se calhar é uma outra coisa. O que é que vocês acham? Quem é que gostaria de responder inicialmente a esta pergunta? Joca, força. Eu, para mim, vejo claramente uma ligação, não é? Portanto, a nossa cosmovisão, sobretudo no que toca à visão que temos dos tempos finais, é que nós somos o povo escolhido, o remanescente visível como igreja e esperamos que estejamos presentes também no remanescente invisível, quando já não houver uma organização, e que esse remanescente irá ser perseguido pela maior parte da humanidade à sua volta, não é? E isso eu acho é uma porta que se abre imediatamente para nós termos um certo nível de alerta que muitas vezes leva a uma teoria da conspiração. E no meu ponto de vista, isto justifica muito daquilo que nós vamos falar ao longo desta série. Obrigado, Joca, pelo teu comentário. Roberto, o que é que tu achas? Eu sei que tu és uma pessoa que gostou bastante da leitura do Grande Conflito. Vês sim, aqui sim. alguma ligação entre o Foi pensamento o de Ellen primeiro White? livro religioso que eu li. Ah, sério? Tinha 9 ou 10 anos de idade, fora a Bíblia, não é? Mas foi o primeiro livro religioso que li e lia porque falava de história. Tipo, chegava ali Exato. até Lutero e Calvino e não lia o resto. Ah, gostava muito, sobretudo, da parte da revolta da Boémia, não é? Que é agora a República Checa e por aí fora. Eu sempre gostei de história e era ali um livro que tinha parte da história, apesar de, claro, não é? Tipo, aquilo que a Ellen White faz é um resumo através da lente dela, não é? Da história europeia, com algum comentário teológico também inserido, mas era sobretudo a parte histórica que eu gostava de ler, por isso sim, o primeiro livro religioso que eu li fora a Bíblia. Em relação à pergunta que tu colocaste, eu acho que é importante nós retermos uma coisa, ou aprendermos, ou se calhar relembrarmos uma coisa em relação não só ao grande conflito, não só em relação a Ellen White, mas também à formação da nossa igreja. A nossa igreja formou-se num período específico, que foi algo que nós mencionámos na série da Ellen White. Se vocês quiserem ouvir mais em detalhe, vão ouvir essa série, que é capaz de ter alguma informação extra àquilo que eu vou acrescentar aqui. Mas é, sobretudo, importante realçar que naquele período, especificamente, o século XIX, era um período em que nos Estados Unidos, em geral, havia um forte sentimento anticatólico. E quando eu digo forte sentimento, não pensemos que é passar pelo vizinho católico e atirar uns ovos à casa dele. Estou a falar de motins, em que católicos são mortos e igrejas católicas são destruídas. Tem, por exemplo, um que foi em 1844, uma data que nos fala logo em Filadélfia, em que houve um dos maiores motins anticatólicos. Então nós temos um país com uma cultura maioritariamente protestante na altura, que recebe muitos imigrantes católicos num espaço de tempo reduzido,
em que temos ali um viveiro cultural em que facilmente é possível nós termos teorias da conspiração anticatólicas, evidentemente, porque os católicos eram vistos como os inimigos, e é neste mundo, neste contexto, que Ellen White e a Igreja Adventista surgem. Este período de grande sentimento anticatólico durou praticamente toda a vida de Ellen White. E claro que ela foi influenciada por isto. Ela vinha de uma igreja protestante, metodista, para aqueles que não sabiam, e tudo isto influenciou a sua maneira de ler a Bíblia, a sua maneira de analisar a profecia bíblica. E ainda mais relacionado com a nossa teologia adventista, nós, como povo, nós guardamos algumas relíquias, e quando eu digo relíquias, é no sentido de ideias que surgiram no momento da Reforma, que perduraram na nossa igreja, apesar de, normalmente nas igrejas mainstream protestantes, essas ideias caírem maioritariamente em desuso. Por exemplo, não foi a Igreja Adventista que descortinou ou descobriu na grande meretriz de Apocalipse, capítulo 19, 18, agora já não tenho, estava a falhar um bocado a memória, mas a grande meretriz que está sentada sobre a besta, não foram os adventistas que descortinaram pela primeira vez esta possível aplicação à Igreja Católica. Isto foi, na altura da Reforma, era algo que era muito, muito usado para acusar a Igreja Católica, não sei. E isto é importante nós realçarmos. Não quer dizer que todas as acusações que eram feitas naquela altura que não fossem justificadas, e não quer dizer que nem todas as críticas que se possam fazer hoje à Igreja Católica também não são justificadas. Mas essa ideia de que o Papa utilizaria meios de subterfúgios, pequenos grupos infiltrados para manipular o poder, para de alguma maneira minar os interesses da nação, neste caso dos Estados Unidos, era algo que era defendido habitualmente por pessoas religiosas e não religiosas, sem gaguejar. Diante de toda a gente, políticos falavam disso abertamente em discursos políticos, só para vos dar um exemplo. Então, isto é importante porquê? Porque eu não creio que a Igreja Adventista seja o único, porque a maior parte das teorias de conspiração adventistas normalmente tocam sempre na Igreja Católica, de uma forma ou de outra, um bocado por causa daquilo que o Joca mencionou há bocado, não é? Nós vemos como representação da besta religiosa de Apocalipse. Então, todas as teorias da conspiração adventistas vão tocar nesse ponto da Igreja Católica e dos seus intuitos e do seu objetivo e tudo mais e tudo mais. Ah, eu acho que é importante nós compreendermos que isto não surge do vazio, que há um contexto histórico que favorece isso. E a questão que eu acho que é capaz de ser pertinente é o facto de nós termos, de alguma maneira, e eu vou usar aspas e vou dizer mais uma vez, ouçam a nossa série sobre Ellen White, o facto de nós termos canonizado a interpretação dos pioneiros em geral, mas sobretudo de Ellen White neste caso, acerca do Apocalipse, acerca do papel da Igreja Católica, e isso permitiu que essas ideias que eram atuais ou eram pelo menos muito comuns na altura em que a Igreja Adventista surgiu, neste momento já não são tão atuais nem tão comuns. E de alguma maneira nós preservamos essa mentalidade ou essa noção da teoria da conspiração em relação à Igreja Católica, e é o fruto disso, acho eu. Sim, é verdade, eu acho que sim, que a nossa maneira de explicar muitos dos eventos, interpretar muitos dos textos bíblicos é derivado a isso. E lá está, e eu pessoalmente acho que o facto de Ellen White, da Igreja Adventista, ter surgido nessa época específica, nesse contexto específico, acho que de alguma maneira coloriu a nossa interpretação bíblica geral em relação a esse espírito. E claro que acho que ajuda de alguma maneira a nós depois a termos essas ideias pronto, que não têm grande base bíblica e por vezes não têm grande base na realidade também. Eu gostava era só de acrescentar um pequeno detalhe, já que estamos a falar nesta questão, que é nem todas as teorias da conspiração são falsas, nem todas são completamente descabidas, não é? Ah, se Aquela nós sobre eu ser pegarmos, o Papa Negro, por exemplo, claro, confirmou-se, não é? claro, agora confirmei o que eu desconfiava já há muitos anos. Não, mas eu quero dizer que teorias da conspiração, não é? Pronto, basicamente, só para dar uma definição muito breve, não é? É essa ideia de que há um grupo sinistro
que consegue manipular o poder pela calada, não é? Tipo, de forma indireta, com subterfúgio, com mentira, com manipulação, e que muitas das vezes a população em geral está completamente alheia a isso e que esse grupo de alguma maneira consegue com intenções menos nobres levar os seus intentos até ao fim. E eu acho que quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, na história de Jesus, nós vemos um bocado isso. Nós temos uma elite religiosa que tinha como objetivo destruir Jesus e que utiliza todos os meios, e a maior parte deles subterfúgios, aquele julgamento durante a noite para que não houvesse grande público a assistir, é um exemplo claro disso, não é? Ah, isto não quer dizer que por vezes não hajam realmente complôs, que não hajam realmente às vezes grupos que possam ter interesses. Ah, Aquilo que eu acho que é importante, e vou regressar então à questão do livro do Grande Conflito, o importante é em que é que nós baseamos isso? Será que nós temos realmente evidências? Será que nós temos realmente provas? Será que, e neste caso, se for uma interpretação bíblica, será que ela é sólida? Será que ela é baseada em vários pontos de ancoragem que dá uma outra solidez, uma outra espinha dorsal? Eu gosto muito dessa expressão, que era um professor de Colões, se calhar o Samuel lembra-se de quem foi, uma boa espinha dorsal teológica à ideia que é defendida. E é isso que eu tenho às vezes receio, porque muitas das vezes o facto de nós termos esta noção de, ok, a interpretação que foi dada no livro Grande Conflito é a palavra final para todo tipo de interpretação bíblica e escatológica. Essa é a parte que a mim me dá algum receio. Hum. Muito obrigado, Roberto. O Joca queria completar e eu também ainda te quero dizer qualquer coisa, por isso força, Sim, Joca. só para dizer que eu acho que há mais um elemento que é preciso ter em conta aqui, sobretudo em países como Portugal, como a Croácia, não sei como é que é na Suíça, mas eu aqui na Croácia tenho alguns membros de igreja, tenho uma profunda gratidão pelo facto de terem conhecido a verdade. Utilizo aqui a verdade entre aspas, não é? Portanto, de terem conhecido a Igreja Adventista, a nossa interpretação teológica. Porquê? Porque agora que têm esta perspectiva, veem o quão errados estavam no passado. E o fervor destas duas ou três pessoas que eu estou a pensar, que são pessoas nas minhas igrejas, faz com que depois se entre muito pela ideia de que todos aqueles que estão lá estão errados e estão a ser enganados pelos padres, não é? Portanto, logo aí há também um outro elemento que entra depois em complô, em complô com aquilo que quer o Roberto estava a mencionar, quer eu também mencionei há bocadinho, para depois tornar a questão muito mais complicada, não é? Portanto, se tu acreditas que as pessoas que estão lá a liderar a igreja neste momento estão a enganar as pessoas, imediatamente vais chegar à conclusão de que há algo maior, não é? Obrigado pelo teu comentário. Eu acrescentaria apenas que justamente há essa lente muito adventista que é a gente vê algo que os outros não veem, nós temos algo que os outros não têm. Esse sentimento pode se transformar em arrogância. E a arrogância é o terreno mais fértil para uma teoria da conspiração. Porque, de uma certa forma, a pessoa que acredita numa teoria da conspiração há uma certa superioridade em relação aos outros. Os outros não conseguem ver, eu descobri isto, e então eu vou ensinar e vou mostrar aquilo que é verdadeiro. E muitas vezes, como a maior parte das coisas que nos apanham pela arrogância, cegam-nos e não nos deixam às vezes ver coisas que são muito óbvias. Por exemplo, todas estas teorias que defendem um governo mundial, as pessoas esquecem-se que a Bíblia não vai de todo na direção de um governo mundial. Por exemplo, vou-vos dar alguns exemplos, assim rápidos. Daniel 2 diz que no momento em que chegar a vinda de Jesus, nós estaremos perante uma Europa dividida. Uma parte de barro e uma parte de metal. Que se tenta ligar, mas que não consegue. Não é? É um bocado esquisito ver, através de Daniel 2, a ideia de um governo que se mete tudo junto para se virar contra os cristãos. Outra coisa também que é importante ser dita é que normalmente quando nós olhamos para o Apocalipse, dá a sensação que a perseguição é levada a cabo por um poder que é cristão,
que é religioso. Por exemplo, em Apocalipse 13, a segunda besta que aparece é uma besta que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, tem características que tu olhas assim ao início e parece um cristão normal, que segue a Jesus. Mas depois começa a falar e vê-se que há ali qualquer coisa. E muitas vezes todas estas teorias de sociedades secretas e não sei quê, de novas ordens mundiais, mais novas ordens mundiais do que sociedades secretas, vão no sentido de dizer que existem uns maus políticos que estão aí a juntar toda a gente para se virarem contra os cristãos. E essa ideia, como eu acabei de descrever, não é bíblica. Não é bíblica. Não consegues suportar isso com as profecias bíblicas. E estou aqui a dar só pequenos exemplos. Se uma pessoa entrar um pouco mais longe, Apocalipse 17 e assim, nem precisas de argumentos para desmontar essas teorias, porque a própria Bíblia desmonta as teorias. Então, gostava de aqui lançar o apelo às pessoas que têm um gosto especial pelas teorias da conspiração, e eu sei que normalmente pessoas que têm necessidade de validação, que gostam de que as pessoas as ouçam, que gostariam de trazer alguma coisa à igreja, interessam-se e seduzem-se por esse tipo de teorias, de tentarem, se calhar, estudar melhor a Bíblia, porque na Bíblia ainda há muita coisa para descobrir, ainda há muita coisa para a gente imaginar, e há menos possibilidade de estarmos no erro quando estamos a basear-nos na Bíblia do que quando estamos a basear completamente no exterior da Bíblia. Meus queridos, última pergunta, uma pergunta mais prática, que tem a ver com uma coisa que poderia acontecer e que certamente já aconteceu convosco, que é, imaginem que um dos membros das vossas igrejas vem falar convosco porque tem suspeitas de que um dos anciãos da igreja pertence aos Illuminati. Como é que vocês lidariam com esta situação? Como é que vocês iriam falar com ele? E quem sabe, para alguém que possa estar com suspeitas também lá em casa em relação a algum pastor ou em relação a alguma pessoa, pode ser que Em lhe estejam a relação ao responder Pastor Joca também. já não há suspeitas nenhumas, só Sim, temos neste certezas caso agora. já não é teoria da conspiração, já é algo que é feito à luz do dia. À luz do dia, exatamente. Então, Exatamente. Joca, tens um membro que vem ter contigo e te diz que acha que o teu ancião ou a tua anciã é um Illuminati. O que é que tu fazes? Opa, bem, queres a resposta de pastor em relação ao processo, os processos de acordo com o manual da igreja, ou queres... Não, é assim, eu acho que eh, eu tento sempre na minha vida e no meu ministério tento sempre pensar o melhor possível das pessoas, sobretudo das pessoas com quem trabalho. Portanto, não vou estar a assumir à partida que há qualquer coisa a acontecer, prefiro tentar perceber se é necessário qualquer tipo de esclarecimento, falo com a pessoa. E prefiro lidar com a questão dessa forma, não é? Não é que eu não acredito que as pessoas não possam ter outras intenções ou não sei o quê. Agora, serem membros de um grupo secreto bastante vago, cujas provas de existência eu não tenho a certeza que tenham muita validade, para mim parece-me ser uma questão fora de hipótese, não é? Portanto, agora, isto é fácil dizer quando o Samuel me faz a pergunta, mais difícil é fazer quando é realmente um membro da igreja a vir ter comigo e falar sobre essa questão. Nesse caso, aquilo que eu tento sempre levar a pessoa a compreender é que a melhor coisa é falar em qualquer situação, falar com a pessoa com quem que nós estamos a acusar, que nós estamos a dizer qualquer coisa, não é? Não é só no caso de ser um membro dos Illuminati ou não, em qualquer outro problema que nós tenhamos, a comunicação é sempre a melhor forma de resolver qualquer questão, não é? E por isso, eu com bastante frequência eh, tenho membros que não acham que os outros membros são Illuminatis, mas perto, não é? E por isso a resposta é sempre a mesma. Falaste com a pessoa, perguntaste o que é que está a passar, o que é que não está a passar, não é? Se não, o que é que queres que eu faça? Não vou ser eu o polícia para ir, não é? Acho que
que é importante nós termos sempre essa perspectiva na vida. Em primeiro lugar, não desconfiar de ninguém sem qualquer tipo de provas. Em segundo lugar, comunicação. E em terceiro lugar, não espalhar acusações falsas sem termos, não é só não termos as provas, mas sem termos tido a oportunidade de falar com alguém. Portanto, ir tentar falar com alguém, perceber é verdade ou não é verdade, quer seja a questão de ser Illuminatis ou não, e pronto, e tentar seguir. Obrigado, Joca. E tu, Roberto, como é que tu farias? Uma pessoa aproxima-se de ti e acusa um dos teus anciãos de serem Illuminati. Como é que tu recebes essa ideia e como é que tu respondes à mesma? Bem, eu tiro o meu chapéu de folha de alumínio. Ah, é? Eu já desconfiava do gajo. Ahm, se realmente isso acontecesse, eu tinha duas atitudes que tomava. A primeira, parecida com aquilo que o Joca disse, não é? Tipo, perguntar à pessoa se já foi falar, se já a confrontou, a suposta, suposto infiltrado dos Illuminati, que provas é que ele teria ou evidências que o levavam a pensar assim. E a partir do momento que eu verificasse que realmente as provas não eram factuais ou que deixavam muito a desejar, aquilo que eu fazia era pedir ou prevenir que o membro em questão espalhasse boatos acerca desse ancião, porque a regra geral, essas pessoas, quando vêm falar com o pastor, já falaram com outras pessoas acerca do assunto. E acho que, como pastor, eu tenho que zelar pelo bom nome dos anciãos, mas de qualquer membro de igreja que está a ser injustamente acusado, não é? Partindo do princípio que ele estava realmente a ser injustamente acusado. Mas, por outro lado, depois também era, se calhar, tentar fazer um trabalho de fundo com a pessoa em questão, porque tanto tu como o Joca mencionaram ao de leve, sobre a motivação o que é que leva uma pessoa a acreditar nesse tipo de teorias. Eu li um artigo interessante, até nem foi um artigo, foi uma entrevista de uma professora universitária, ela chama-se Karen Douglas, ela trabalha na Universidade de Kent e ela é psicóloga social, quer dizer que ela tenta perceber a psicologia de grupos e não só de um indivíduo. E ela trabalhou extensivamente sobre teorias da conspiração e ela dá três motivações principais para alguém acreditar em teorias da conspiração, fora patologias, não é? Nós estamos a falar de pessoas normais que não têm propriamente um problema mental. E há então três motivações. A primeira é derivada dessa instabilidade ou esse momento de crise, é a necessidade dela de conhecer, de perceber o que é que se está a passar, de tentar compreender, e então pode ser suscetível de acreditar em teorias da conspiração, porque as teorias da conspiração são explicações simplistas para problemas complexos da sociedade. Essa seria a primeira, tentar compreender, tentar perceber, conhecer a verdade, que foi mencionado pelo Joca. Isso de tentar perceber a verdade é algo que é natural em nós e que é benéfico, mas que por vezes pode ser de alguma maneira pervertido também. Então essa pode ser uma motivação para acreditar teorias da conspiração. A segunda pode ser mais existencial, no sentido de eu não tenho controle desta situação e a teoria da conspiração dá-me uma medida de controlo em relação à situação em si. Por exemplo, ok, eu vou ser perseguido, então eu vou me preparar contra essa perseguição. Isso dá-me uma medida de controlo e é uma motivação para eu acreditar nessa teoria da conspiração. A terceira é social, que também foi evocado, creio que pelo Samuel, que é o facto de eu ter um conhecimento único, diferente, faz-me destacar dos outros e alimenta o meu sentimento de superioridade, como foi mencionado. E eu acho que nós compreendemos que em cada um destes casos há uma necessidade emocional e espiritual que está por trás de cada um deles. Então, aquilo que eu tentaria trabalhar com esta pessoa que vem acusar o ancião, partindo do princípio que não havia nenhum conflito aberto com o ancião e que se calhar era uma questão de resolução de conflitos mais do que propriamente lidar com alguém que tem teorias da conspiração, era tentar trabalhar com essa pessoa, tocando realmente nessa necessidade emocional barra espiritual, porque nós podemos trabalhar no sintoma,
mas se a necessidade e a causa que está por detrás disso tudo continuar vazia, continuar sem ser preenchida, então quer dizer que ela vai se manifestar mais tarde ou mais cedo sobre outra forma. Claro que isto exige tempo, isto exige conversa, isto exige por ter um bom relacionamento com esta pessoa, porque se de alguma maneira ela não confiar em nós, não há nada a fazer. Mas seria talvez aquilo que eu tentaria fazer. Por um lado, tentar minimizar os estragos que ela poderia fazer lançando falsas acusações, e por outro lado, tentar conversar, passar tempo com ela, ganhar a confiança, tentar perceber qual é que seria a necessidade específica necessária para ela espiritual, porque eu sou pastor, não é? E tentar de alguma maneira ajudá-lo a ultrapassar e a compreender, porque em cada uma delas eu acho que há esse elemento espiritual que pode ajudar, por exemplo, no facto de nós necessitarmos conhecimento da Bíblia, dar-nos conhecimento, não é? Por isso pode passar por aí. Para a parte existencial, de falta de controle, a confiança em Deus pode nos ajudar a reverter isso mesmo. A última parte que é do social, sentir-me especial, eu acho que quando bem compreendido, o Evangelho dá-nos uma autoestima que é saudável, por um lado, mas que previne muitos desses problemas que podem surgir por falta de autoestima, não é? Porque colocamos a nossa autoestima não em algo que depende de nós, mas que depende de Deus, e aí nós estamos sobre bases muito mais seguras do que simplesmente aquilo que eu sou capaz ou não de fazer, a minha inteligência é outra coisa. Uhum. Eu acredito mesmo que nós somos mais suscetíveis de acreditar em teorias da conspiração quando temos uma destas lacunas ou uma destas necessidades que não são preenchidas, que eu mencionei há bocado. Posso só acrescentar uma coisa àquilo que estavas a dizer, Roberto? Eu lembro de ler também alguns artigos em relação a isto, e uma das coisas que a pessoa que tinha escrito, isto já foi há alguns anos, era que aquilo que nunca se deve fazer numa destas situações em que alguém vem ter contigo e diz: Eu acredito, esta é a teoria da conspiração que eu tenho. É tu rires da pessoa, tu tentares passar a ideia de que a pessoa não é inteligente, tentares passar a ideia de que a pessoa não sabe o que é que está a falar, porque há uma certa procura pela verdade, entre aspas, que está associada a qualquer tentativa de encontrar uma teoria da conspiração. Há uma curiosidade. E essa curiosidade é normalmente respondida de alguma forma através de uma investigação que, lá está, pode ser através de má qualidade da informação, de más fontes, etc, etc, mas que levou a pessoa a chegar às conclusões a que chegou. E por isso a pessoa está convencida, perfeitamente convencida, a partir do momento em que tu tens uma atitude também de superioridade, não é? Portanto, em que respondes, se quiseres utilizar o termo que o Samuel estava a dizer, arrogância, Uhum. se respondes à arrogância com arrogância, não vais conseguir de forma nenhuma uma influência positiva, na pessoa Claro. com quem estás a lidar. E Mas, isto lá está, partindo do princípio que não há problemas patológicos, no sentido, por exemplo, Claro, uma claro. pessoa que é narcisista ou que tem realmente problemas mentais que têm que ser acompanhados por especialistas da área, não é? Ahm, mas é isso, tipo, a partir do momento que se tu queres realmente ajudar a pessoa, não é? Claro, isto partimos sempre sobre essa base que nós, como pastores, queremos ajudar a pessoa que vem ter connosco. Lá está, a primeira parte, a primeira etapa é ganhar a confiança da pessoa, e isso não se ganha se, se começarmos a rir, ridicularizar aquilo que ela acredita e por aí fora, não é? Coisas que acho que são facilmente compreensíveis por todos nós, porque ninguém gosta de ser ridicularizado, ninguém gosta de ser desprezado, ninguém gosta de ser, pronto, não é? De ser o palhaço da turma, não é? Por assim dizer, e claro que não é por aí tanto a vertente. Ah, Se bem que depois, por outro lado, nós também temos que ter consciência que, apesar da pessoa poder ser muito sincera naquilo que acredita, de ter um grande zelo por tentar avisar as pessoas, não é, daquilo que ela descobriu, nós também temos uma responsabilidade pastoral de preservar o grupo, não é, a igreja em questão. E nesse Claro. sentido, nós também podemos ter que ter, às vezes, uma tomada de posição um bocadinho mais severa, no sentido de não deixar, não é? Por exemplo, no caso que o Não dar Samuel aso. disse, neste caso que o Samuel disse, não podemos deixar que a pessoa, sem provas,
comece a acusar um ancião de igreja, mas qualquer membro de igreja, sem qualquer fundamento, não é? Nós entramos aqui no falso testemunho e outras coisas que tais, e destrói a Uhum. confiança do grupo, e pronto, não vou entrar tanto na parte, na dinâmica social que pode, nos desequilíbrios sociais que pode causar dentro do grupo, mas nós como pastores às vezes podemos ter essa posição, mas lá está, tentar encontrar o equilíbrio entre aquilo que restringimos, a confiança que ganhamos, com essa pessoa que tem essa teoria, e depois tentar acompanhá-la para ajudar. Mais uma vez, eu acho que a teoria da conspiração é simplesmente um sintoma. Se nós nos Uhum. atacarmos simplesmente ao sintoma, o nosso sucesso vai ser sempre mais limitado. Mas se nós conseguirmos realmente ajudar a pessoa, por exemplo, se realmente é por causa de má interpretação bíblica, não é? Tenho esse desejo de conhecer-me e tenho uma má interpretação bíblica, ajudá-la a ter uma interpretação bíblica mais sólida, se é a falta de controle da situação em si, não é? Porque isto é sempre em momentos de crise, de grande crise. Quando ela não sente controle, ajudá-la a ter confiança em Deus, que vai ajudá-la a lidar melhor com esse stress. Se por acaso é questão de autoestima, ajudar a ter uma autoestima que seja não baseado nesses elementos, mas baseados no amor de Deus por mim, na dignidade que Ele dá a cada ser humano e por aí fora. Acho que vamos ter frutos mais duradouros a longo prazo. Sem dúvida. Obrigado pelos vossos comentários. Eu vou acrescentar só uma pequena coisa, porque eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram. Acho que são ótimas aproximações à questão. Gostaria só de sublinhar a questão do sofrimento da pessoa que acredita em determinadas teorias da conspiração. Nem todas trazem sofrimento, mas muitas delas sim. E recordo-me de um estudante de teologia que o Roberto conheceu, que acreditava, e isto, embora eu sei que não se deve rir e tudo, mas a mim sempre me fez rir a ideia, que era quando ele entrava numa sala que tinha um cheiro viciado, não é? Uma sala que não foi arejada, não é? E acreditem que no dormitório masculino o que há mais é isso. Ele acreditava automaticamente que era um cheiro de anjos de Satanás. E isto, da primeira vez que eu ouvi, eu tenho um riso fácil, não é? Eu não consegui não me rir por dentro disto, porque é tão descabido que, que pronto, causava-me um riso. Mas depois comecei a refletir como é que seria a vida desta pessoa. Porque maus cheiros a gente acompanha durante o dia todo, não é? E tipo, e se tu vais associar isso a cada vez que sentes um mau cheiro a uma presença satânica, a tua vida é um bocado estressante, não é? E ter esse tipo de compaixão de uma pessoa que vem falar porque acha que Satanás está aqui, ou está acolá, ou está a agir aqui, está a acolá, a pessoa merece, com tudo aquilo que vocês já acrescentaram, uma grande compaixão, porque pode estar por trás dos argumentos um grande sofrimento também. Muito obrigado, meus queridos, por aquilo que vocês trouxeram, e foi a moagem do grão de hoje. Bom, então este nosso Confé com Leite de hoje. Obrigado, Samuel, obrigado, Roberto, obrigado, Joca, pela vossa participação neste episódio. Não se esqueçam de deixar os vossos gostos, os vossos comentários nas nossas redes sociais, de seguirem o nosso podcast não só nas plataformas onde está disponível, mas também de seguirem as nossas redes sociais, e vemo-nos em breve. Este Confé com Leite foi moído no dia 7 de abril de 2024.